Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, as leituras falam pra gente que, sabendo que a redenção oferecida a nós é obra de Deus, em e por Jesus participemos com fé e devoção da celebração. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 a 7, depois o versículo 10. 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1 a 7, depois o versículo 10. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel, e o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Davi tinha 33 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos, 7 anos e 6 meses sobre Judá, em Hebrom, e 33 anos em Jerusalém, sobre todo Israel e Judá. Davi marchou então com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam aquela terra. Estes disseram a Davi: Não entrarás aqui, pois serás repelido por cegos e coxos. Com isso queriam dizer que Davi não conseguiria entrar lá. Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi ia crescendo em poder, e o Senhor Deus Todo-Poderoso estava com ele. Então, aqui a gente vê, na primeira leitura, Davi, se tornando rei de Israel, E ali, ele fez uma aliança com o povo. E Deus estava com ele. Então, do mesmo jeito que Deus está com Davi, ele também está conosco. Então, que nós realmente possamos sempre fazer a sua vontade, Porque ele sempre está conosco, Sempre nos ajuda a superar as dificuldades e os obstáculos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 3, versículo 22 a 30. Marcos capítulo 3, versículo 22 a 30. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, Jesus disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Então hoje, o Evangelho, nos mostra que Jesus não somente ensina, chama e cura, mas também expulsa o mal. A atitude dos mestres da lei revela uma malícia prévia, que os cega e os leva a afirmações absurdas, como vincular a ação de Jesus à ação de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Então, algo que parece contraditório em si mesmo, pois como poderia Satanás expulsar Satanás? Então, Jesus mesmo aqui descortina a maldade que subjaz a essa afirmação e revela a gravidade do pecado contra o Espírito Santo. De fato, o pecado contra o Espírito Santo consiste na recusa de aceitar a salvação que Deus concede ao homem mediante a ação do Espírito. Esse pecado não pode ser perdoado, porque em sua raiz, como causa primeira, está a firme e irrevogável decisão de não se converter a Deus, recusando, portanto, a redenção. Então, no Evangelho de hoje, essa recusa é manifesta pela fala daqueles que atribuem a Satanás uma ação salvífica realizada por Jesus. Então, que a gente possa realmente que nós possamos realmente fazer a vontade de Jesus sempre e anunciar
que ele é o Filho de Deus, né? Que veio para salvar a humanidade, tá certo? Então, que a gente possa realmente sempre, cada vez mais, né, acolher sempre a Cristo no nosso coração, né? Que a gente possa anunciar, né, que ele veio para salvar a humanidade, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.